Ô meu irmão, eu gosto muito dessa parte, dessa escatologia, sabe? Porque apesar da gente não saber dia e hora, a gente se alegra com os sinais e saber que está perto a volta, ciência se multiplicando, né? Eu creio que pode ser a qualquer momento, irmão Márcio. E eu oro que o Senhor venha logo. Alguns, a Bíblia nos leva a crer que a gente vai ver quem é o anticristo, né? E que haverá perseguição, guerra aos santos, né? Alguns irmãos pensam que a gente verá, outros não, porque seremos arrebatados. Sinceramente, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque quando a gente lê a palavra, dá a entender que a gente vai ver o anticristo e vamos ser perseguidos pelo nome do Evangelho e mortos. Está em Apocalipse 14, vai ser permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e bem-aventurados que são mortos, descansam dos seus trabalhos, suas obras os seguem. Se for isso, amém, porque o Senhor estará conosco e nos dará capacidade de passar por tudo, pela fornalha de fogo, por tudo, viu? E porque o Senhor é maravilhoso, cuida de nós e a gente tudo pode nele passar por qualquer situação. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Também tem um pastor que eu assisto, o pastor Juliano Fraga. Ele é da Assembleia, né? É uma benção. Ele fala que as 3 primeiras cartas do Apocalipse, o Senhor fala: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas depois do capítulo 3, ele não cita mais a igreja, ele cita: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque ele entende que a igreja vai ser arrebatada. Os 3 primeiros capítulos são para a igreja que vai ser arrebatada, e os demais que vão ficar vão passar pela tribulação, vão passar pela luta, pela perseguição, que está descrita ali em Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, e também descrito ali em Apocalipse 13, 14, nos selos descritos ali no Apocalipse 6. Então, a perseguição e a luta, né? Aqueles que ficarem passarão. São 2 hipóteses, né? Uma é a pré-tribulacionista, que crê no arrebatamento antes, e a outra é mid ou pós-tribulacionista, né? Eu, sinceramente, estou preparado, tenho orado a Deus, preparado para tudo. Se ele voltar antes, glória a Deus, que vem Jesus, que venha a sua vontade. Se ele voltar durante, amém. Ele vai estar conosco até o fim. Se ele voltar no último dia, amém. Glória a Deus, Deus é perfeito, né? Como diz a palavra, né? Ele não é homem para que se arrependa, né? Então, o Senhor Jesus, ele tem tudo, sabe de todas as coisas, o término de tudo e é perfeito. Então, o reino dele vem. A meu ver, meu irmão, o, a palavra diz que todo o poder vai ser dado ao anticristo para fazer aquilo que é a vontade dele nesse curto período antes de vir o reino de Deus e ser estabelecido para sempre, como previu o profeta Daniel, que o reino dele será estabelecido para sempre e nunca terá fim. E glória a Deus, vem o reino de Deus, né? Mateus 5 fala que eles têm fome e sede de justiça serão fartos. Nós lutamos, cremos e vigiamos e oramos para permanecer nesse reino que virá. Mas eu te digo, para mim, esse poder que é dado ao anticristo nesse momento é para raspar o tacho, é a raspa do tacho. O que é isso? A perseguição será tão grande aos cristãos que quem é santo santificará mais, quem é impuro se sujará mais. Ou seja, quem fala que é crente e não é, vai negar Jesus e vai se sujar mais. Quem está em dúvida, mas é crente, vai se definir. Porque ou ele vai se sujar mais negando o Senhor, ou ele vai falar: não, eu sou crente mesmo e vai morrer pelo Evangelho. Então, meu irmão, eu creio que esse poder que é dado ao anticristo nesse momento é para raspar o tacho antes de vir
O reino de Deus é a faxina final, porque quando o Senhor voltar, ele vai separar o joio e o trigo, né? Os bodes das ovelhas, ele vai separar aqueles que têm a marca da besta, vai lançar no inferno, né? Preventivamente, antes do juízo final, todos que recebem a marca da besta estarão no inferno. E a gente vai ter um milênio aqui, reinando com Cristo, até que haja o juízo final e todas as pessoas sejam julgadas, e aí estabelecido a nova Jerusalém que vem dos céus, ataviada, numa terra que vai ser renovada pelo fogo. Então, tudo isso que a gente conhece, essa estrutura, vai dar lugar a uma estrutura nova, renovada, purificada pelo fogo, onde nós teremos o tabernáculo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando na terra em Jerusalém, com todos os salvos, numa terra renovada, onde será tudo plano novamente, onde o homem habitará com Deus para sempre, os salvos, e não haverá mais nenhum resquício do pecado. Mas já no milênio a gente já sabe que a palavra nos diz que ele enxugará aos olhos toda lágrima, né? E já a maldade será controlada porque julgaremos com vara de ferro, né? Então o mundo vai ter outra realidade. Se hoje a opressão impõe ao mundo a corrupção, quando o Senhor vier no milênio, vai ser imposta ao mundo a justiça, como diz em Mateus capítulo 5, repetindo, parafraseando, aqueles que têm fome de justiça, fome e sede, serão fartos. Amém, meu irmão? Então, independente se ele vem antes, durante ou depois, né? Que seja feita a vontade dele, assim na terra como no céu, e que venha o reino de Deus. E eu vou terminar falando uma frase de Apocalipse que o Senhor fala, né? Ali as igrejas, né? Que ele fala uma das igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente que está abrindo a porta para o Senhor, nós somos as portas, né? Ele está entrando e ceando conosco. E nós com ele. Então, as pessoas têm visto Jesus nas nossas vidas, pelo nosso testemunho, nós somos as portas que abrem a eternidade para o mundo, para as pessoas verem. Por isso a gente não sabe o dia e nem a hora, porque a gente tem que ser não de aparência, mas a gente tem que viver o evangelho verdadeiro, estarmos preparados para qualquer momento, para receber o Pai, esperando com o cajado na mão, prontos para a volta do Senhor, para viver o reino, porque nós já vivemos o reino, porque Ele já está sendo conosco e nós com Ele. Ali em Mateus 6 ele fala que nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Senhor. E muitos dirão, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos isso e aquilo para o teu nome. E o Senhor olhará e falará assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então quem conhece o Senhor, vive com Ele, ceia com Ele todos os dias, luta contra o pecado diariamente, aflige a sua alma contra os prazeres, contra os pecados, né? Contra a nossa natureza caída, porque, como diz Paulo, o bem que eu quero fazer não pratico, e o mal que o bem que eu quero fazer não consigo praticar, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo por fazer, porque estamos presos a um corpo de pecado. Então, é a nossa luta diária contra o pecado, mas nós vencemos pelo sangue de Jesus, lutando contra a nossa natureza caída, impregnada do pecado. Amém, meu irmão? E o Senhor Jesus, ele vem, ele vem. Meu irmão, que Deus possa te abençoar com essa mensagem, que o Senhor Jesus, ele derrame bênção sobre todos nós, sobre a igreja, esteja nos preparando para aquilo que há de acontecer, para as coisas que hão de acontecer, que nós estejamos firmes no Senhor. Amém, meu irmão? Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam repousar sobre nós, sobre a igreja, agora e sempre. Em nome de Jesus, amém.